Boa tarde a todos de novo. Eu vou usar o tempo de explicação pessoal hoje, os 15 minutos, e acredito que nem vou precisar usar o tempo completo, mas é fundamental vir aqui e desmascarar quando a imprensa tenta atribuir a mim coisas que eu não disse, coisas que eu não fiz, coisas que eu não falei, porque, veja só, especialmente rádios, que são concessões públicas, precisam ter um compromisso muito claro, muito transparente de comunicação pública e de compromisso com a verdade, né? Acho que não tem outra palavra melhor, que é o compromisso com a verdade. Hoje, na Rádio Vox 90, o radialista, o Jugensen, colocou lá um áudio do secretário de Esporte, colocou uma fala como se eu tivesse produzido informação falsa, né? A palavra que ele usou foi fake news, insinuou que eu poderia estar mentindo. Então, eu trouxe aqui essa informação para vocês, uma vez que o nosso trabalho, uma das marcas principais, é trabalhar justamente com a verdade, é valorizar todas as ações de comunicação pública com transparência e com respeito à inteligência das pessoas, porque o radialista precisa respeitar a inteligência das pessoas. Esse requerimento aqui, senhores, que é o 543 de 2024, ele estava quase fazendo aniversário, 1 ano sem resposta. E eu falei sobre esse atraso na resposta em diversas oportunidades. Quando a resposta veio agora no mês de junho, há mais ou menos 2 ou 3 semanas, a gente percebeu ali que as respostas estavam extremamente evasivas, superficiais, ou seja, elas não respondiam aquilo que eu tinha perguntado. E é basicamente assim, gritante, né, a desconexão entre a pergunta feita por mim e a resposta elaborada pela Secretaria de Esporte. Então, a gente precisa trazer isso, e eu achei que eu estava sendo muito da delicada, muito da tranquila na minha comunicação ontem nos stories, e parece que não foi assim que foi sentida, né? Porque a reação do meio de comunicação demonstra que, de fato, essa comunicação despretensiosa em stories que eu coloquei ontem, simplesmente para comunicar para a população de Americana, primeiro que o requerimento foi respondido. É importante, vocês não acham? Passei quase 1 ano cobrando a Prefeitura, a Secretaria de Esporte, de requerimentos não respondidos por mim, há meses, quando a legislação pede que sejam respondidos em até 30 dias úteis. Então, espera lá, era um dever meu, diante desse requerimento respondido pela Secretaria de Esporte, trazer isso a público, trazer quais respostas vieram para nós. E eu fiz isso nos stories. E eu fiz isso nos stories mostrando que, diante de respostas muito mal elaboradas, que eu, honestamente, eu não sei se é um problema cognitivo de interpretação de texto, de interpretação da pergunta que eu fiz, não sei se é isso, ou se é mesmo uma intencionalidade de dar respostas que não dizem nada sobre aquilo que eu estou perguntando. Isso é uma falta de respeito comigo, mas é, principalmente, uma falta de respeito com o povo de Americana. É uma afronta, é um escárnio com a inteligência das pessoas. E eu quero dar um exemplo aqui muito claro disso, tá? Até porque meio de comunicação que vem aí com 40 mil reais mês de dinheiro público, que deveria ser recebido para fazer comunicação pública e não propaganda eleitoral, e propaganda eleitoral, propaganda partidária que eu digo, não é só quando você vai e valoriza exorbitantemente uma ação ridícula, mas quando você também deprecia ou invisibiliza uma ação importante. E aí, eu quero dar um exemplo concreto aqui do quanto esse tipo de comunicação que foi feita hoje na Rádio Vox 90, pelo Jugensen, acaba sendo um desserviço para a população de Americana. Porque é disso que eu estou falando. É um desserviço porque desinforma a população. Basicamente, o requerimento tem algumas perguntas, ao todo, vou dizer só o ao todo, que são 12, mas quero dar destaque para 7, 8, 9 e 10. Estava ali com a Jacira, mostrei para ela nos bastidores aqui, mas esse é um documento público. Quem não conseguir acessar pelo site, enfim, pode vir no privado e eu encaminho o PDF para que vocês leiam as respostas. Aliás, eu acho que o Jugensen devia ter feito isso, né? Não sei se ele fez, fingiu que não fez, mas ele devia ter feito isso. Buscado conversar não só com o secretário de Esporte, porque foi isso que eu fiz, né? Foi isso que eu fiz. A resposta não me contempla, a resposta não me responde. Então, antes de trazer isso a público, eu vou diretamente olhar no olho do secretário e falar com ele para entender, porque, afinal de contas, eu perguntei sobre A
e ele respondeu sobre B em algumas perguntas que eu fiz, precisamente a 7, a 8, a 9 e a 10. Na 7, senhores, eu pergunto aqui se existe, aqui na gestão municipal, algum tipo de diagnóstico feito sobre as práticas desportivas no município de Americana. A resposta: a Prefeitura de Americana, através da Secretaria Municipal de Esporte, busca realizar diversas atividades e disponibilizar instrumentos para a realização do esporte na cidade, buscando realizar eventos e competições gratuitas à população e às comunidades, de forma que seja vantajoso e acessível, independente da sua classe social. Bonito, não é? Nada contra, né? Não falou nada demais aqui. Só não respondeu a minha pergunta. Só não respondeu. Ele respondeu, vocês sentiram? Ele falou que tem diagnóstico? Ele falou que não tem diagnóstico? Mas como eu sou uma menina esperta, né, e com alguma experiência já com essa gestão do Chico Sardelli, eu já entendo que o que está subentendido aqui é que não tem diagnóstico. Mas eu sou uma pessoa cautelosa, prudente, cuidadosa e comprometida com a verdade. Não está respondido aqui, mas para ter certeza que não tem um diagnóstico, eu vou lá na Secretaria de Esporte, foi o que eu fiz ontem, para olhar no olho do secretário e dizer, de fato, isso significa que não tem um diagnóstico, né? Ju, não tem um diagnóstico. Não temos ainda. Simples, tranquilo. Tá? Eu não sei qual é a dificuldade, porque, assim, gente, se tem um diagnóstico, mostra o diagnóstico. Aí a gente vai acreditar que tem. Mas, enquanto a gente tiver uma resposta formal de um secretário que, diante da pergunta sobre A, responde sobre B, e uma reunião, uma conversa, pessoalmente, onde ele diz com todas as letras que não existe esse diagnóstico. Se a gente tem esse status de coisa, o que eu posso concluir? Que nós não temos esse tipo de coisa. A outra coisa, tem tudo a ver com o mesmo assunto, então eu não vou me alongar muito, é sobre o Plano Municipal de Esporte. Tem aqui uma pergunta específica sobre isso e ela também não foi respondida. A gente questiona. A Prefeitura, na pergunta 10, para quem tiver dúvida, a Prefeitura, através da atual gestão, elaborou um plano municipal de esporte com vistas a atender uma demanda crescente da população de Americana por serviços de qualidade, a fim de estruturar uma política de esporte e lazer no município? Resposta da Secretaria de Esporte. Esta secretaria está atenta e, anualmente, realiza remanejamento das suas atividades conforme a evolução da cidade. Sem diagnóstico, lembrando, tá? Sem diagnóstico. Tanto em âmbito populacional quanto econômico, buscando atender todas as demandas da população, estando presente em todas as regiões da cidade. Simplesmente não respondeu. Eu perguntei se tem plano. Vocês conhecem plano de saúde? Não o plano privado de saúde que vocês pagam. O plano municipal de saúde, que estabelece diretriz, meta, objetivo, que diz genericamente para onde as coisas têm que caminhar. Aliás, o Plano Municipal de Saúde vence esse ano e precisa ser reelaborado, atualizado. A cidade também tem um plano de educação. A cidade também tem esses planos municipais para orientar a elaboração e execução da política pública. Por que no esporte nós não temos? E essa foi a pergunta que eu fiz para ele, e eu não sei qual é o tipo de esperteza que se tenta quando não se responde objetivamente uma pergunta que é muito objetiva. Tem ou não tem plano? E aí cheguei na conversa pessoalmente ontem com ele, não tem plano. Não tem plano, mas tem um planejamento. Lógico que tem um planejamento, gente. Mas planejamento não é plano. Né? É claro que, se uma secretaria tem um orçamento, é claro que ela vai planejar como usar aquele recurso, mas ela não tem um plano. Plano precisa ser passado por essa casa aqui. Plano precisa ser discutido e construído com a participação da sociedade civil. Plano precisa ser construído a partir de um diagnóstico sobre a realidade daquela política pública no município. Então, nós não temos plano. E nem era para ser o estardalhaço, mas eu não vou me calar quando um órgão de imprensa, quando uma empresa de comunicação que recebe para fazer comunicação pública, recebe dinheiro público e deveria ter esse compromisso com a verdade, né, na sua comunicação, quando ela não faz isso, eu não posso deixar de trazer aqui. Né? Se fosse para repercutir isso em outro contexto, provavelmente esse não seria o meu tom, minha cara não estaria tão fechada assim. Porque é simplesmente uma constatação. Igual não tem plano municipal de política para direitos e proteção de bem-estar animal silvestre e doméstico. Não tem também. Tá? Não tem também. E a gente vem apontando isso. E é um apontamento. Mas a Rádio Vox 90 transformou isso numa oportunidade, numa tentativa de atribuir a mim
a pecha de produtora de fake news. E como isso não é verdade, eu estou usando esse espaço aqui para deixar muito bem claro. Tem uma outra coisa também que não é verdade, porque o Jugensen hoje diz que eu não falo com a Vox. Não é verdade. Quem não fala comigo é a Vox. Quem ignora os meus posicionamentos e as minhas comunicações sobre o meu trabalho, que é um trabalho que diz respeito e interessa à população de Americana, é a Rádio Vox 90. Que não responde sequer a nossa notificação, porque nós pedimos extrajudicialmente que o jornalista, radialista em questão, que ele deva me chamar como ele chama todos vocês aqui. Vereador Paulo, meu querido, que era Juninho, vem sendo chamado de Paulo. Né? As vereadoras, os vereadores são chamados pelos nomes que escolheram de parlamentar, na urna, aqui. Ele faz questão de me chamar de Juliana Soares do Nascimento, de Juliana Nascimento, ele vai variando. E sempre que possível, ele omite a palavrinha mágica, que informa para o ouvinte quem é essa diaba dessa menina, dessa Juliana, que às vezes é Soares, que às vezes é Nascimento. Precisa informar, Jugensen, que trata-se de uma vereadora. Embora você não me respeite enquanto autoridade pública, enquanto vereadora, é isso que eu sou aqui nessa casa. E eu vou exigir ser respeitada como tal. Então, quem não fala comigo é a Vox. Eu desafio, Jugensen, a me convidar para uma entrevista, e pode convidar sozinha que eu vou, pode convidar com outros aqui que fazem oposição às ideias que eu defendo, a gente vai para o embate, porque é assim que eu trabalho. Tá? É na limpeza, é no papo reto, é na clareza, é na transparência. Essa pecha de fake news não vai colar em mim. Outras duas questões que estão colocadas aqui, que eu vou trazer esclarecimento. A resposta da Secretaria de Esporte diz o seguinte. Deixa eu me acalmar. Não, obrigada, eu estou com água aqui. Obrigada, vereador Juninho. Oh, vereador Paulo. Nós perguntamos na pergunta 9 se a gente tem um fundo de esporte, um fundo municipal de esporte, igual tem o fundo da saúde, do meio ambiente, de desenvolvimento urbano, da criança e do adolescente. Nós temos o fundo de esporte. Ele está inativo. Ele está inativo. E aí se diz na resposta, estamos buscando realizar a atualização da lei que rege o Fundo Municipal e Desenvolvimento e desenvolvendo meios de captação para que seja um fundo ativo. Tranquilo, perceberam? Doeu? Não. Eu perguntei, respondeu. Significa que eles estão o quê? Trabalhando na atualização da lei para reativar esse Fundo Municipal de Esporte. Mas quando você vai chegar ali... Quanto tempo eu tenho mais? 2,5. Quando você vai chegando ali pertinho, né, no olho, você fala assim, viu, mas exatamente o que precisa ser atualizado? Aí também já é pedir demais. Né? Talvez... seja difícil trazer uma resposta objetiva do porquê essa gestão está aí há quase 4 anos e meio, vamos ser precisa, né? Uma gestão está aí há 4 anos e meio e não fez um diagnóstico, não atualizou a lei do Fundo Municipal do Esporte, que é também uma atualização que precisa ser feita, e essa é a outra pergunta, do Conselho Municipal de Esporte, que também está inativo e que também precisa dessa atualização de legislação municipal. Então, tudo isso poderia ser tratado simplesmente como é. É uma conversa entre 2 poderes, poder legislativo e poder executivo. E essa é uma conversa que precisa ser feita na transparência. Teve a capacidade de reproduzir um áudio do secretário de Esporte e não teve a coragem, a dignidade, a honestidade de trazer uma comunicação minha a respeito disso. Porque o que eu disse ontem nos stories, eu digo aqui de novo. A Americana não tem diagnóstico, não tem plano municipal, nosso Conselho de Esporte, nosso Fundo Municipal de Esporte estão inativos, nós não temos uma fundamentação que justifique por que estão inativos, nós só temos a resposta de que ele está, sempre no gerúndio. Estamos elaborando, estamos estudando, esse N... né, esse gerúndio, é enlouquecedor. Não no primeiro ano de mandato. No primeiro ano de mandato, a gente aceita bem esse lance. Mas, desculpa, no mandato reeleito, que está cobrando isso há mais de 4 anos, a gente fica extremamente indignada diante desse gerúndio, dessa coisa que se arrasta indefinidamente, e se arrasta indefinidamente sem justificativa, porque poderia ter, né? De repente, você fala, pô, nós estamos atualizando faz 4 anos, igual o plano da árvore, o plano de arborização urbana aqui de Americana, faz 4 anos que está sendo estudado e analisado.
traga alguma coisa, demonstre para a população que vocês avançaram nesse estudo, que vocês fizeram uma fase desse estudo, qualquer coisa assim, para a gente levar a sério. Porque só assim a população, só assim eu, como vereadora dentro dessa cidade, vou poder acreditar que, de fato, está sendo feito esse tipo de trabalho. Do contrário, eu vou continuar fazendo meu papel.